Bem, hoje é dia 18 de julho de 2026. Está um clima quente aqui na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E eu gostaria de fazer umas observações sobre os últimos acontecimentos e hoje vai ser uma espécie de embrião desse projeto, né? Podcast com comédia, tá? Podcast com comédia. Daí a questão é a seguinte. Eu tava vendo, né, os últimos acontecimentos aí. Domingo termina a Copa do Mundo. Amanhã tem o jogo do terceiro lugar, né? Amanhã tem o jogo França e Inglaterra, que muita gente dizia que ia ser a final, mas não vai ser a final, né? O final vai ser Espanha e Argentina no domingo. Daí eu tiro uma conclusão sobre a seleção brasileira, né? De futebol, da convocação lá em maio. Acho que era maio ainda, final de maio, quando teve a convocação, né? Aquela montoeira de patrocinador, toda aquela palhaçada. E o Carlo Ancelotti fez a mesma coisa que todos os treinadores brasileiros, que no caso dele seriam demitidos, fizeram, né? Daí teve aquela convocação, né? Alisson, Weverton, Ederson, Wesley, blá blá blá, blá blá blá. Os 9 atacantes lá, Luiz Henrique, não sei o que, Neymar, Igor Thiago e tal. Tá bom, o Brasil foi para a Copa do Mundo, teve aquele jogo contra o Panamá, que foi o jogo no Maracanã, foi um jogo até bom que o Brasil fez, ali mentiu muito, né, do que viria a ser na Copa do Mundo, mas foi realmente um jogo... O Brasil tomou 2 gols e, na minha opinião, os 2 gols defensáveis, né, um do Alisson e outro do Ederson. Ali já mostrou que o Brasil, se dependesse de um milagre de goleiro, o Brasil tá fudido já, né. Inclusive o Alisson, que na Copa inteira, em 5 jogos, não fez uma defesa igual a do goleiro do Paraguai, né? Não fez nenhuma defesa. Nenhuma defesa, absolutamente nenhuma defesa. Daí, chegando na Copa do Mundo, aliás, teve um jogo ainda nos Estados Unidos, né? O jogo contra o Egito, que o Brasil ganhou. Daí ali já mostrou a fragilidade da defesa. Tem um gol que o Brasil toma por causa do Marquinhos. Um erro individual dele, depois tem a lesão do Wesley, né? E daí o Brasil vai pra Copa, o Ederson vai no lugar do Wesley, joga com a camisa 2, ele sendo o volante que hoje ele é do Manchester United, né? Daí começa a Copa do Mundo. O Brasil joga contra Marrocos, e empata 1-1, gol do Vini Júnior. E ali já começou os problemas, né? Que o Brasil joga com um time, aquele 4-2-4, sei lá que porra é aquela que ele tentava fazer, acho que ele quis imitar a França, né? Jogar com 4 na frente. Só que realmente aquilo lá foi muito ruim, né? E depois o Brasil ganha do Haiti 3-0, ganha da Escócia 3-0, ganha do Japão de 2-1, que é um jogo que o Japão meio que se acovardou, né? Se o Japão tivesse mantido um ritmo melhor, talvez teria ganhado do Brasil. Um péssimo primeiro tempo do Casemiro, daí no segundo tempo ele se recupera, inclusive faz gol de empate, né? E daí acaba que o Brasil vira com o gol do Martinelli no finalzinho, e depois o Brasil perde para a Noruega por 2-1. E na minha concepção, até o Brasil jogou melhor que a Noruega. Se você olhar o jogo assim, completo, o Brasil jogou melhor que a Noruega, né? E realmente o Brasil, dos 9 atacantes, eu fico pensando assim, todo o time que foi levado, né? Os 26 jogadores, né? Os 9 atacantes, né? Neymar, Endrick, Igor Thiago, Martinelli, Matheus Cunha, Vini Júnior, Luiz Henrique, Matheus Cunha, essas coisas aí, né? Rafinha, que 7 jogos não marcou um gol e não deu uma assistência. Daí a questão é a seguinte, cara. A questão que não quer calar. A questão é a seguinte. Quantos desses jogadores vão estar na Copa de 2030 daqui 4 anos, né? Quantos deles, né?
O Alisson, na minha concepção, talvez até esteja por ser um goleiro e ele vai ter 37 anos, vamos que ele vá como terceiro goleiro, que ele leve 3 goleiros, 2 goleiros jovens assim, e leve ele lá como terceiro goleiro, um cara que já jogou 3 Copas do Mundo e sabe muito bem o que é derrota, né? Mas assim, cara, realmente tem muitos jogadores ali que já acabou, né? Não tem mais como, né? Daí tem o vídeo emocional lá do Neymar, lá não sei o que, 2030, projeto 2030, não sei o que, não sei o que, não sei o que é uma coisa que dificilmente vai acontecer. Mas assim, olhando pra Copa do Mundo, cara, olhando pra tudo assim, mereceu estar na final as 2 melhores seleções, cara. Assim, estar na final as 2 melhores seleções que deveriam realmente estar ali. Porque a Inglaterra realmente fez um jogo patético contra a Argentina, um jogo completamente ridículo, um jogo completamente ridículo onde o treinador da Argentina botava atacante, o treinador da Inglaterra botava zagueiro, 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 dobrava lateral e acabou acontecendo o que aconteceu, né? Mas assim, realmente, teve alguns jogos legais, assim. Teve um jogo que eu gostei muito que foi Bélgica e Noruega. Bélgica e Senegal. Foi um jogo muito bonito de ver. Foi 3-2 pra Bélgica, eu acho. E realmente, cara, realmente é uma coisa que agora, só daqui 4 anos, agora a gente vai voltar a ver Campeonato Brasileiro, sabe? Teve um jogo ontem, né? Santos e. Acho que foi Santos e Botafogo que teve ontem, né? Um jogo assim, chato de assistir, chato. Mas é isso. Então é isso. E eu projeto aí uma vitória da França contra a Inglaterra amanhã. E eu acredito que a Argentina seja tetracampeã do mundo domingo, vencendo a Espanha, né? Então é mais ou menos isso. Até a próxima. E o nome, né? Podcast com comédia.